Muito bem, vamos à segunda parte da nossa aula de hoje, então, explorando agora mais de perto o caso da epidemia, da pandemia Covid-19. Então, vamos iniciar olhando para o vírus SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, e um pouco da estrutura dele. Então, a gente sabe que ele é um vírus bastante simples, formado de RNA e com algumas proteínas aqui na sua superfície que são as responsáveis pelo reconhecimento celular e pela infecção. E por ser uma estrutura muito simples, ele não é um vírus que seja capaz de resistir no ambiente por longos períodos. Isso é bom porque senão nós poderíamos ter um quadro ainda mais grave de evolução da nossa pandemia. Bom, esse aqui é o nosso vírus. O que a gente sabe sobre como esse vírus chegou até essa situação que a gente está vivendo hoje. Bom, ele já está claramente demonstrado que o reservatório silvestre dos coronavírus são morcegos que são frugívoros, e já está também bastante bem esclarecido. Vou mostrar logo em seguida as evidências de que o SARS-CoV-2, que é um vírus de baixa virulência nos morcegos, se transformou num vírus de alta virulência em humanos, depois de passar por um hospedeiro intermediário, que nesse caso foram os pangolins, que são criados em fazendas no leste asiático, especialmente na China, e alguns deles também existe também um importante tráfico desses animais desde a África, mas já se sabe que pelo perfil, né, genético do SARS-CoV-2, que ele tem muita semelhança com os pangolins do leste da África e não do leste da Ásia, e não com os africanos. Então teve origem lá, nas fazendas de criação de pangolins. Então isso tudo já está muito bem esclarecido. Essa é a rota. Existem uma grande diversidade de coronavírus silvestres de baixa virulência em morcegos, e eventualmente isso se transformou num vírus de alta virulência em humanos. Muito bem, bom, como é que, ao passar por pangolins, como isso aconteceu? E, bom, esse aqui é o pangolim, uma das espécies de pangolim que é o que é mais relacionado com o vírus da SARS-CoV-2. Existem várias espécies de morcegos desse gênero, que é o Rhinolopus, e aqui estão eles, né? O SARS-CoV-2 ele tem muita semelhança com os coronavírus encontrados nesses morcegos, e maior semelhança ainda com o encontrado nesse pangolim, e esses pangolins foram coletados nos mercados chineses de abastecimento da população. Então, o vírus SARS-CoV-2 estava lá, estava no mercado chinês. Como que esse vírus silvestre aqui se transformou nessa cepa mais virulenta aqui, que determinou o SARS-CoV-2, que é o vírus humano de alta virulência que gerou a pandemia aqui. Esses pangolins, eles são, conforme já documentado nos casos anteriores, da primeira parte da aula, criados em fazendas, em áreas de fronteira agrícola, na China. Por que essas fazendas estão em áreas de fronteira agrícola? Porque a produção dessas carnes alternativas, eu vou chamar assim, que são consideradas iguarias pela população chinesa, né? A maioria dos chineses come porco e galinha, como todo mundo, mas essas aqui são carnes especiais. Então isso é um nicho de mercado muito específico. Então as grandes fazendas de produção de porcos e aves tomaram o espaço e tomaram o mercado de pequenos agricultores. E esses pequenos agricultores
foram então gradativamente sendo forçados a buscar um outro nicho de mercado, que é a criação dessa diversidade bem maior de animais, com um grau de domesticação bastante menor, né? Então essas espécies aqui são basicamente espécies silvestres que se aprendeu a criar. Então não são espécies domesticadas como cavalo, boi, vaca, porco, cachorro, etc. E, e foram forçados a se mover geograficamente também para essas regiões de fronteira. Então são fazendas, são áreas de criação situadas em áreas de fronteira agrícola, onde a ocorrência desses morcegos é prevalente e a incidência, né, de uma grande variedade de cepas silvestres está aí muito próximas das criações. Então, de novo, aqui a gente tem o contexto, né, do surgimento do SARS-CoV-2. Bom, o primeiro passo, né, que é do morcego para o pangolim, aconteceu na fazenda. O segundo passo, que é do pangolim para os humanos, aconteceu no mercado. E pelas características desses mercados. Alguns deles têm cuidados sanitários mais adequados, outros menos. Não é a primeira vez que surgem surtos de doenças estranhas na China. A China sabe que esses mercados são potenciais geradores dessas doenças emergentes e monitora isso com muito mais cuidado, né? Porque, claro, faz parte da sua cultura a existência desses mercados e desse hábito alimentar. E por existir esse monitoramento é que o vírus foi rapidamente identificado e desencadeou todo o processo de contenção da epidemia. Isso aconteceu aproximadamente um mês após o surgimento do primeiro foco do vírus. Bom, do surgimento do primeiro foco de uma doença absolutamente desconhecida, até se ter uma boa ideia de que doença é essa, que agente é esse, como e onde ela surgiu, é um tempo muito curto, né, que só foi possível porque existe esse monitoramento. Vamos então a alguns fatos e mitos sobre o SARS-CoV-2 e a Covid-19. Bom, em primeiro lugar, a maioria das pessoas com casos confirmados de Covid-19 são adultos. Isso é independente de raça ou etnia, então esses fatores não são importantes. Sim, idade e comorbidades, ou seja, a presença de outras fragilidades de saúde são importantes. Para a maioria das pessoas, o risco imediato de ficar gravemente doente ao se infectar com o SARS-CoV-2 é baixo. Então, ele é de fato um vírus de baixa letalidade, o que já é um fator adicional aí para justificar que é um mito que ele tenha sido criado como uma arma química. Isso não faz o menor sentido. Além da evidência de biologia molecular e evolução. Bom, o Covid ele é uma pneumonia, ele não é uma gripe. Os sinais e sintomas são febre, tosse e falta de ar. Esses são os principais sintomas, mas podem existir vários outros, isso não é suficiente, é apenas um indicador. E é interessante que existem outras 4 cepas de coronavírus humanos que provocam problemas respiratórios nas vias aéreas superiores de baixa importância e sazonalmente. E isso então quer dizer que isto quer dizer que o Covid ele é uma pneumonia, ele não é uma gripe. Os sinais e sintomas mais frequentes são febre, tosse e falta de ar. Ainda que possam existir vários outros sintomas, esses não são suficientes, né, para caracterizar a doença. Bom, na maioria dos casos monitorados, a infecção aconteceu por contato próximo
entre pessoas sintomáticas. Então isso é muito importante. Existe a possibilidade de ele se transmitir por superfícies? Sim. Existe a possibilidade de ele se transmitir por aerossóis? Sim. Mas existe a possibilidade de se transmitir via fecal oral? Sim. Mas todas essas alternativas, elas são hipóteses não demonstradas. O que sim está demonstrado é isso, né? O principal via de transmissão é o contato próximo com pessoas sintomáticas. O aspecto das sintomáticas também é interessante. Assim como na SARS, a viremia, o pico da viremia é posterior ao aparecimento dos sintomas e não anterior. Então, sim, existe a possibilidade de que pessoas assintomáticas transmitam o vírus, mas a transmissão mais frequente é entre pessoas sintomáticas. O problema disso é no caso de sintomas leves ou no caso de sintomas que não são estes 3 característicos colocados aí acima, né? Então, isso é uma dificuldade importante de se reconhecer. Bom, não há vacina para o Covid-19 no momento, e essa vacina vai demorar a ser desenvolvida, vai demorar a ser produzida em escala. Então, esta vacina não é para essa pandemia, ela pode nos proteger de futuras situações, pode evitar que essa epidemia retorne num futuro breve, mas ela não é para essa epidemia. Não há medicação para o Covid-19 no momento. A hidroxicloroquina ou cloroquina não é a hipótese mais promissora de uma medicação. Existem várias medicações sendo testadas em nível internacional e vamos ter evidências da possibilidade de algum tratamento medicamentoso bastante em breve, mas no momento isso não existe. E uma medicação da mesma forma, né, distribuída em escala para tratamento da epidemia, não vai ser para essa epidemia, vai ser para um momento futuro. O SARS-CoV-2 ele não foi deliberadamente criado ou liberado como arma química. Então, bom, a primeira evidência está aqui acima, né? Então, ele é um vírus de baixa letalidade para o qual não existe vacina. Então, quem criaria uma arma de baixa letalidade e que pode infectar a si próprio sem a possibilidade de cura? Isso não faz sentido. E, além disso, isso não concorda com as evidências moleculares e evolutivas que nós temos já bastante consolidadas a respeito do vírus. Máscaras é um tema que gera bastante discussão. Bom, o que nós podemos afirmar sobre as máscaras? Mesmo máscaras domésticas oferecem alguma proteção e, portanto, podem e devem ser usadas quando conveniente. E o que é usar uma máscara quando conveniente? Bom, isso é particularmente importante quando a pessoa frequenta um ambiente com pouca circulação de ar, um ambiente compartilhado com outras pessoas, ou numa situação de conversa ou contato, né, próximo com outras pessoas. E evidentemente, né, para qualquer pessoa que apresentar qualquer sintoma que possa ser associado, ainda que não confirmado, a Covid-19. Bom, mesmo as domésticas oferecem alguma proteção, porque embora o vírus aparentemente é uma hipótese, né, possa se transmitir por aerossóis, e essas máscaras domésticas e máscaras cirúrgicas não evitam a propagação de aerossóis. A imensa maioria dos casos confirmados são por contatos próximos com pessoas com sintomas, então são as partículas, os perdigotos, né, de dimensões maiores, que são sim os principais responsáveis, e as máscaras oferecem alguma proteção contra essas partículas de maior dimensão. Bom, o senão é que essas máscaras elas podem criar uma falsa sensação de uma grande proteção.
por duas razões. A primeira é a pessoa pode relaxar outras condutas protetivas pelo fato de estar utilizando uma máscara, isso seria muito perigoso, e a pessoa precisa estar educada para usar corretamente a máscara. Que ela usada de forma adequada, ela não só não vai proteger, como pode inclusive amplificar a exposição. Então, máscaras sim, mas isso exige cuidados para não gerar uma falsa sensação. Bom, o que mais nós sabemos? Nós sabemos que o vírus ele se mantém estável por mais tempo em ambientes interiores. Então ele pode permanecer, conforme estudos já publicados, viável, estável por vários dias em diferentes tipos de superfícies. Porém, ambientes externos desestabilizam o vírus muito mais rapidamente. Isso pode acontecer em minutos ou em horas, e pelo efeito de variações de temperatura e de umidade, pelo efeito da radiação ultravioleta e pelo efeito do vento, que são condições que não são testadas nos experimentos padrão em laboratório. Então isso significa que o maior risco de infecção acontece em ambientes interiores e que o risco de infecção em áreas externas, em áreas livres, é baixo desde que o distanciamento social seja mantido. O RNA viral ele é encontrado em aerosóis, ele é encontrado em fezes, porém não existem evidências de que o vírus permaneça estável em aerossóis. As evidências que existem é de presença de RNA, não de vírus estáveis. Então, as evidências empíricas que existem, dos casos documentados, são de que quase a totalidade das transmissões acontecem pelo contato direto ou próximo entre pessoas. Então, é isso que justifica o que já foi comentado a respeito dos cuidados e do uso de máscaras. Bom, existem outros 4 coronavírus humanos, já conhecidos há muito tempo. Eles são pouco importantes em saúde pública, causam infecções leves no trato respiratório superior, não participam de campanhas de vacinação, eventualmente podem causar pneumonias. Os surtos desses coronavírus são surtos anuais sazonais, como acontece com as gripes. Então, essa é a mais provável evolução do novo coronavírus. E isso significa, isso é importante, que a imunidade adquirida, a exposição ao vírus, ela é temporária, porque o vírus muda e a imunidade é para a cepa atual. Então, não para as mutações que vierem a ocorrer e que se espera que daqui para frente ocorram sazonalmente e se espera que ocorram com uma virulência ainda menor do que a atual. Bom, isso tudo é esperado, né? É a hipótese mais provável, mas não necessariamente será assim. Existem diferentes estratégias de contenção da epidemia. Então, uma possibilidade é deixar que a epidemia aconteça conforme o seu ritmo natural esperado, ou seja, não fazer nada. Existe uma estratégia que é de mitigação. A estratégia de mitigação significa adotar algumas medidas de forma parcial, mais com recomendações do que com determinações ou obrigações. Existe uma estratégia de supressão, mais restritiva e mais impositiva. Então essas são as 3 possibilidades. Vamos ver em seguida, essas são as 3 que são discutidas em nível internacional. Existe uma 4ª teoria, que é a teoria do esgoto, como ela foi proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela merece um comentário porque isso influencia muitas pessoas. Então, a teoria do esgoto basicamente sugere que a pessoa, quanto mais exposta a todo tipo de vírus, mais resistente ela vai ser. E a gente viu isso agora há pouco no caso das alergias, mas é muito importante entender
que existe uma relação que não é linear e não é linearmente progressiva entre o nível de exposição e o desenvolvimento de resposta autoimune adequada. Acima de um certo nível de exposição, ou dependendo do tipo de exposição, isso não gera um desenvolvimento de resposta imune. Isso gera doença. Né? Então, esse aspecto está bastante bem desenvolvido naquele artigo que foi indicado ali na primeira parte da aula. Enfim, essa teoria do esgoto aqui é decididamente uma teoria que deve ser descartada e é importante que se diga isso aqui no Brasil. Muito bem. Esse aqui é uma série de gráficos propondo cenários para a evolução da doença nos Estados Unidos. Nós não temos gráficos similares para o Brasil, eles são um bom modelo para nós. Por que eles são um bom modelo para nós? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, assim como os Estados Unidos. Então, uma grande extensão territorial, com uma grande população de tamanhos proporcionais, equivalentes. Então, os Estados Unidos são um bom modelo. Além disso, os Estados Unidos não têm um programa de saúde pública, ao contrário dos países europeus, por exemplo. Então, as pessoas estão um pouco entregues à sua própria sorte. E no Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, que vem sendo fragilizado. Então, nós temos uma grande parte da população também sem uma proteção de políticas públicas de saúde adequada. Então, essas três condições, de população, território e sistema de saúde, são razoavelmente similares entre o Brasil e os Estados Unidos. Claro que tem uma grande diferença. Os Estados Unidos é um país desenvolvido de primeiro mundo, com um padrão de consumo muito mais alto que o nosso, maior, né? E isso é uma diferença importante. Mas é o modelo mais próximo que nós temos para pensar o que provavelmente pode acontecer no Brasil. Além disso, e essa é uma diferença importante, porque os Estados Unidos são um país desenvolvido, eles têm capacidade de realização de testes, de exames, muito maior do que o Brasil. Então, lá é possível monitorar com mais precisão a evolução real da epidemia, o que não é possível no Brasil. Então, aqui só estão sendo realizados testes em muito poucos casos, aqueles que são considerados mais graves, hospitalizados, enfim, né? Então, nós não temos condições de avaliar como a infecção está se expandindo numericamente e territorialmente no país de forma adequada. Vamos então ao cenário americano e assumir que isso são possibilidades plausíveis aqui para o Brasil. Esse aqui é o cenário de não fazer nada. Então, nesse cenário de não fazer nada, nos Estados Unidos, o que se projeta é um número total de mortes acima de 10 milhões. E com o pico da epidemia, aproximadamente 40 dias após o desencadear da epidemia, né? Ela, na verdade, começou muito antes, mas aqui são pouquíssimos casos, então ela começa a se tornar publicamente importante mais ou menos por aqui. Então, cerca de 40 dias depois dela começar a se tornar importante publicamente, a gente tem lá o pico da epidemia, e aproximadamente mais uns 40 dias esse pico diminui sensivelmente, a epidemia começa a passar, mas as mortes seguem, né, por um período bem mais longo, porque as pessoas não morrem imediatamente. E o total de mortes especulado aqui é maior do que 10 milhões. Então, esse é um número plausível da gente esperar no Brasil, num cenário de tomar poucas medidas ou tomar medidas de forma ineficiente de contenção. Esse aqui é o cenário para os Estados Unidos para a estratégia de supressão, que significa home office, fechamento de escolas, distanciamento social, proibição de eventos públicos, ou seja, todas as medidas que estão sendo recomendadas, adotadas simultaneamente. Bom, nesse caso, o tempo de evolução da epidemia muda pouco,
o pico da epidemia acontece mais ou menos ao mesmo tempo, um pouquinho mais tarde, e a principal e mais importante diferença é no número total de mortes, que vai para cerca de 4.000. Então, esse é um número plausível da gente esperar no Brasil, caso o Brasil consiga ser eficiente na adoção dessas medidas de supressão da epidemia. Aqui tem a referência, né, para que vocês possam examinar esses gráficos com mais detalhe. Bom, vejam aqui. Então, esses aqui são dados também atualizados até o dia 30 de março, hoje é o dia 31. Nós temos aqui a evolução da doença nos Estados Unidos e a evolução da epidemia no Brasil. Então, se a gente olha esses gráficos aqui, bom, os Estados Unidos está com muito mais casos do que o Brasil. Bom, mas esses são casos notificados, isso pressupõe a capacidade de realizar testes, em primeiro lugar. Né? Bom, em segundo lugar, bom, isso poderia significar que a epidemia nos Estados Unidos começou antes. De fato, ela começou antes, porque nós tivemos nos Estados Unidos um foco pela fronteira oeste e um pela fronteira leste. O foco pela fronteira leste foi mais tardio, a partir da Europa. E o do oeste foi mais precoce e a partir do leste asiático, a partir diretamente da China. E são cepas de vírus um pouco diferentes. Então, nesse trajeto e nesse tempo da China para a Europa, para o continente americano, o vírus já foi mutando e já foi se alterando. Então, começou assim, de fato, mais cedo nos Estados Unidos, numa determinada região, mas foi razoavelmente bem contido lá. E esse crescimento aqui foi basicamente a partir da cepa já mutada na Europa e a partir fundamentalmente do meio oeste e da costa leste. Bom, então, talvez o Brasil chegue lá. É possível especular que talvez o Brasil já esteja lá, mas isso aqui seja simplesmente subnotificação. Nós temos alguma evidência disso? Sim, nós temos. Então, existe no Brasil um monitoramento de casos de síndrome respiratória aguda grave em hospitais. Então, é o Infogripe, coordenado pela Fiocruz. Uma agência pública, né, que agora que continua, né, fazendo importantes monitoramentos no Brasil, apesar da situação econômica precária das nossas instituições públicas de saúde, educação, etc. E esse Infogripe aqui, que não é o DataSUS, né, então é separado. Observem aqui, né, então existe aqui uma incidência de óbitos que é esperado normalmente por essas síndromes respiratórias agudas. Então aqui né, as zonas de segurança e de êxito. Isso aqui é o ciclo sazonal dessas síndromes respiratórias, né, mais concentradas no inverno aqui no Brasil. E depois existe um nível aqui considerado pré-epidêmico e existe aqui um nível de intensidade muito alta. Bom, nós estamos vendo aqui que os óbitos, né, estão razoavelmente controlados. Houve mais recentemente aqui, inclusive, uma pequena queda. Então, isso aqui é de síndrome respiratória. Síndrome respiratória é uma classificação razoavelmente genérica, né? Então, isso aqui não está assumindo nenhuma doença específica. Então, isso aqui não significa que seja gripe aviária ou gripe sazonal ou qualquer outro fator. Pode ser Covid, por exemplo. Né? Mas olhem aqui, ó. Isso aqui é a incidência de internações por síndrome respiratória aguda grave. E observem que do ponto de vista das internações, mas não dos óbitos, vejam onde é que está a nossa curva. Então, por que a curva de síndrome respiratória está tão acima de um nível seguro, ou seja, não existe nenhuma evidência de que nós estejamos passando por uma epidemia de influenza ou de qualquer
outra doença respiratória aguda grave. Né? Então, que síndromes respiratórias são essas? Que ultrapassaram e muito, mesmo uma intensidade extremamente alta, né? Uma zona considerada de alto risco, totalmente fora das curvas esperadas. Então, é possível que essas síndromes respiratórias aqui sejam os casos de Covid-19 não testados, não confirmados e, portanto, não notificados. Voltando às nossas estratégias de contenção da epidemia, nós temos aqui, esse trabalho foi extremamente citado para instruir o governo inglês a respeito de que medidas adotar, e nós vemos aqui o efeito importante do isolamento de casos, do fechamento de escolas e a política de supressão mais dura, que envolve quarentena doméstica, distanciamento social e isolamento de casos e contenção, né, doméstica de casos, além de todas as outras, somadas a essas. Então, este aqui é o melhor cenário naquela simulação da situação americana, que no caso dos Estados Unidos poderia levar talvez a 4.000 mortes. E essa aqui é o não fazer nada, deixar a doença seguir o seu curso natural, que no caso americano vai chegar a talvez mais de 10 milhões de mortes, que são números plausíveis, repetindo, para o Brasil. Quais são as ações que nós podemos tomar para achatar a curva, ou seja, reduzir a prevalência da infecção e especialmente reduzir o número de mortes? Bom, sendo o isolamento possível, permanecendo em casa a maior parte do tempo, todo o tempo que for possível, em algum momento vai ser necessário sair por vários motivos e, bom, nesses casos, evitar sempre o contato interpessoal, evitar o compartilhamento de espaços fechados e de materiais, de superfícies com outras pessoas. Álcool gel serve para isso. Evitar aglomerações ao extremo, evitar sempre lugares frequentados por muitas pessoas simultaneamente. Cuidar para que a opção ou a necessidade de sair de casa não implique no aumento da frequência dessas situações. Então, é possível sair de casa? Sim. É possível ter uma atividade de lazer? Sim. Mas, lembrando, né, que as áreas públicas, as áreas abertas, elas têm uma baixa viremia. O problema é se esses espaços estiverem compartilhados por outras pessoas de forma próxima, compartilhando materiais, etc. Bom, e lavar as mãos paranoicamente. Se as circunstâncias da família não permitirem o isolamento, bom, é importante manter todos os ambientes arejados e limpos, circular ar externo, evitar o uso de ar-condicionado, expor ao sol e ao vento todas as roupas e utensílios, isso inclui calçados. Então, essa exposição ao sol e ao vento diminui o tempo de viabilidade do vírus. Procurar substituir as roupas e os calçados ao entrar e sair de casa, então manter ao máximo todos os objetos, isso inclui as roupas, né, que eventualmente podem ter uma viremia mais alta, longe do ambiente interno, e usar máscaras, sabendo que essas máscaras são sim úteis, ajudam a reduzir o risco de infecção, mas podem levar a uma falsa sensação de segurança e levar a um relaxamento de outras medidas de prevenção. E, bom, se nada disso for possível, buscar ajuda e reclamar por políticas públicas adequadas. Bom,
A próxima preocupação que nós temos é a preparação para as próximas fases. Então, nós estamos agora vivendo uma situação de isolamento, seguindo o mantra do fique em casa. Isso não vai ser sempre assim, e o que vai acontecer a seguir? Bom, nas próximas fases de controle da epidemia, três aspectos são importantes. O primeiro deles é o que diz respeito ao controle de aglomerações. Esse controle de aglomerações ele precisa acontecer até que a pandemia for considerada superada, ou seja, até o monitoramento do excesso de mortes revelar que não existe mais um excesso de mortes. Bom, o que significa esse controle de aglomerações? O primeiro ponto são as aglomerações em locais. Para isso que nós tínhamos para de hoje. Muito obrigado pela assistência de todos e até a nossa próxima aula.